Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que se encontram neste exato momento conosco ou que verão posteriormente esse vídeo. Estamos com nosso querido Charles Kempf no estudo do livro O que é o Espiritismo. Temos pessoas aqui de várias partes do mundo, como o nosso querido Adalberto, puxando o saco de Adalberto. Ah, seu Odilson, Maria Helena, quem mais? Deixa eu ver. Petra, está em Portugal, Selma aqui na Suíça e o Charles na França. Então, Charles, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É contigo, meu irmão. Obrigado, Zélia. Obrigado a todos, né? Bom dia, né? Madrugada para Adalberto, à noite para nós aqui na Europa e à tarde para o pessoal aí no Brasil. Imensa satisfação estar com vocês novamente para estudarmos juntos, aprendermos juntos, né? Com esse magnífico livro de Allan Kardec, né? Relativamente pouco conhecido, mas que tem uma importância bastante fundamental. Então, Zélia, vou ver se eu consigo dividir a tela para mostrar o livro aí no... Eu entendi agora, porque quando eu fui, é isso mesmo, quando eu fui quando eu vi o cartaz, né, que vocês veem agora a tela, não veem? Quando eu vi o cartaz, né, eu vi aqui quinta, 24/2. Eu disse, mas quinta, 24? Não, ela errou, porque é quarta, 23, não é? E quando eu olhei 3h30 e a bandeira japonesa aqui arredondada, né? Aí eu entendi, realmente, nosso irmão Adalberto está aqui conosco. Eu penso que você daqui a pouco vai sair para o trabalho, né, Adalberto? Então, é isso, né? Vamos ver o índice desse livrinhozinho, né? Que ele começa com preâmbulo, né? Onde ele explica por que ele escreveu esse livro. Depois, o capítulo 1 é fundamental. Se vocês um dia estão convidados para ser entrevistado numa mídia, no jornal, alguma coisa assim, releiam esse capítulo 1, porque 90% das perguntas que eles vão fazer, Kardec já colocou, já bolou a melhor possível resposta. Deu uma ajuda fantástica, né? Antes da entrevista, principalmente nas mídias, com os jornalistas, etc. Né? Ele fala com o crítico, com o cético e com o padre. Né? Até se a gente ter convidado, né, numa reunião ecumênica, coisa que vale, né? A gente tem as melhores respostas. E aí, no capítulo 2, é o capítulo que a gente está estudando, né? São as noções elementares do Espiritismo. E tem vários subcapítulos. Primeiro são as observações preliminares, né? Que a gente viu em dezembro. Depois, vocês viram também dos espíritos, né? Que a gente vai terminar o último ponto hoje, né? Que é o ponto 21. E a gente, se terminar o ponto 21, vamos entrar no ponto 22, que é desse subcapítulo aqui, comunicação com o mundo invisível. Então, podem ver aqui a didática de Kardec mais uma vez, né? Observações preliminares para introduzir. Depois, tem alma, existe espírito, né? Ele vai demonstrando, fazendo essa demonstração. E a partir do momento que a gente tem espírito, né, para onde vem, de onde vem, para onde vai, será que pode se comunicar conosco? São, então, esses pontos, né, que seguem essa sequência lógica que é importante seguir quando a gente fala com pessoas leigas. Vamos lá, então. Zélia, é isso mesmo, né? Ponto 21, que a gente vai começar hoje, né? É isso. Ok. Então, continua nessa parte aqui dos espíritos, né? Ele explica que o que é o espírito, né? A constituição do homem, né? Que a alma é um ser primo, né? Que só tem alma. O espírito, ele tem espírito e perispírito, né? Quer dizer, tem duas coisas. E o ser humano tem uma terceira, que é o corpo. Não, tem uma pessoa que está com o microfone ligado.
e ele vai, então, explicando as diferentes características, né, de provas, né, dos espíritos. E vamos, então, lendo o item 21 aí. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. E Kardec complementa aqui, é um grave erro. Pois é, e não sei se vocês se recordam, né? Talvez não aqueles que nasceram no lar espírita, mas a primeira vez que a gente ouviu falar dos espíritos, realmente existe essa mistificação, essa coisa, né? As pessoas que pagam caro para ver um médium, para saber, me diz o que eu tenho que fazer, se eu tenho que ficar, não ficar, se eu tenho que comprar, não comprar, se eu tenho que casar, não casar, etc., né? Eles delegam, de uma certa maneira, o livre-arbítrio delas para os espíritos, né? E outro dia tinha uma pessoa que foi ver um médium de um grupo espírita, né? E ela veio assim dizendo, olha, eu venho aqui, eu quero ver um médium, eu quero que esse médium me diz tudo o que eu tenho que fazer e não fazer na minha vida. Aí a pessoa respondeu, olha, aqui a gente não faz isso não, viu? Cada um tem o livre-arbítrio e cada um tem que tomar as suas próprias decisões, né? E isso ilustra perfeitamente, né, que esse Kardec coloca, né? Muitas pessoas no início pensam isso. E isso é um erro grave porque também é perigoso, né? Porque veio pelo espírito, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer besteira, né? O mundo vai acabar amanhã. Aí a pessoa vai lá acreditando ao pé da letra, como se isso fosse uma verdade absoluta, né? E Kardec, graças a Deus, né? E a perspicácia dele, não caiu nesse erro, né? De que ele viu muitas pessoas caírem quando ele começou os estudos no Espiritismo. Ele viu logo, peraí, o que esse espírito aí está contando parece pipoca, né? Aí perguntando a outros espíritos, tipo o espírito de verdade, por que ele conta pipoca assim? É porque ele conta o que ele sabe, né? Ele não pode contar o que ele não sabe, né? E isso foi a primeira grande constatação que ele fez no início dos estudos, né? Que você chega na rua, pede a opinião de alguém, a opinião pode ser justa ou falsa. Hoje não precisa nem ir para a rua, você fica em casa, olha na internet, né? Na Wikipédia até, né? Tem coisas lá que são colocadas, mas nunca pense que tudo que está na internet é verdade, porque longe disso, né? Tem muitas coisas que estão completamente falsas, intencionalmente ou sem querer manipuladas, né? E se a gente não exercer permanentemente esse nosso discernimento, esse critério do bom senso e da razão, eles levam a gente para o bout du nez, como a gente diz em francês, né? Eu não sei se qual é a expressão em português para isso, né? E a gente entra em qualquer teoria complotista, em qualquer mentira aqui, manipulações de massa, e principalmente agora, né? Por isso que, interessantemente, né, eu repito isso várias vezes já, né, que esses conselhos que Kardec deu, passar ao crivo do bom senso e da razão, as informações, as comunicações que a gente recebe dos espíritos, hoje é verdade de maneira muito mais abrangente, né? A gente tem que usar esse critério para qualquer coisa. O que um vendedor chega para a gente e fala para vender o produto dele, pode não ser a verdade, ou pode ser uma coisa interpretada de maneira favorável, né? Para induzir a gente a comprar o produto, né? Ou então tem coisas até mais graves, né? Manipulações, ditadores, né? Que ficam amedrontando as pessoas, né? Para enfraquecê-la e assim poder dominá-las, né? Mandar a pessoa fazer o que eles querem, né? É o princípio da heteronomia. A igreja, né? Fez isso durante séculos, né? Com cuidado, se você não fizer o que eu digo, você vai para o inferno, né? Essa famosa heteronomia, né? E não, a gente tem que ficar com o pé no chão e passando tudo ao crivo da razão, né? Kardec ele focalizava muito, né? Embora na época também era verdade, né?
que nos jornais também contavam mentiras, né? Hoje a gente vê, né, fazendo estudos históricos, às vezes olhando o que os jornais diziam, coisas completamente falsas sobre Kardec, sobre diferentes coisas, opiniões completamente equivocadas sobre o espiritismo, né? Só que isso hoje tomou outra dimensão, né, com as redes sociais, ninguém segura mais. Antes, né, tinha uma certa censura, tinha grandes entidades como a FEB e outras, né, que só publicavam realmente o que já estava analisado por outros. Hoje não. Hoje qualquer um publica qualquer coisa na hora que quiser. Quem tem que fazer a diferença somos nós, somos os leitores, não é mesmo? E Kardec continua, então, não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos, não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Não há nada mais lógico, né? Por que quando desencarnam, estariam com toda a ciência? Não estão. Podem ser até que, com a vista do mundo espiritual, eles tenham, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais larga, né, sobre as coisas. Eles veem os perispíritos da gente e tudo mais, né? Agora, em termos de conhecimentos científicos ou em termos de moralidade, eles não valem mais no além do que eles eram quando estavam aqui encarnados. Então, da mesma maneira que tem ditadores aqui no mundo encarnado, tem ditadores também no mundo espiritual. Da mesma maneira que tem manipuladores aqui, né, no mundo encarnado, também tem manipuladores, sedutores, né, no mundo espiritual, né? Os espíritos entre si, né, como você, eu não sei se foi comigo ou foi com a pessoa que fez no intervalo aqui dos espíritos, né, que os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Lá não tem essas coisas de colocar uma máscara, fazer parecer melhor do que a gente realmente é, né? Hipocrisia não existe no mundo dos espíritos, né? Agora, na comunicação mediúnica, né, dos espíritos para com a gente, aí essas máscaras existem e são tanto mais fáceis que muitas vezes a gente não vê, ele não vem com cédula, com carteira de identidade, com CPF e tudo mais para se identificar, né? O espírito vem, a gente não sabe quem é, né? Então ele aproveita disso, né, para, no caso, né, os espíritos mal intencionados, induzir a gente mais ainda no erro. Então, por isso que Kardec diz, né, que eles não adquirem a perfeição, longe de lá. Agora, a verdade é que existem espíritos, né, que são muito mais evoluídos do que a humanidade e que podem realmente trazer informações extremamente, quer dizer, revelações no caso, né? Coisas que o homem não teria condições de descobrir por si próprio num tempo razoável, né? Aí os espíritos vêm e ajudam. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu na codificação, foi isso que aconteceu com todos os grandes reveladores. E Kardec ele especifica mais ainda que o seu progresso dos espíritos, né, só se faz com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam, né? Ou seja, os espíritos evoluem que nem a gente. Célia? Você Eu estou levantou a pegando a mão? mania de ser Odilson. Levantar a mãozinha e eu gostei disso. O Charles, sabe que eu me lembrei desse quando foi no dito que você estava aqui, deixa eu ver aqui. É um grave erro, no grave erro, não sendo mais que a alma dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terreno. Por quê? Eu estava pensando que muitas pessoas, como você estava falando, dessa mentalidade, pensam assim: ah, coitada, aquela criança era um anjo. E tem essa interpretação ainda do anjo, do inferno, do inferno da pessoa ruim que vai ficar, ela vai para o inferno, vai logo para o inferno. Então, eu acho muito interessante, por quê? Porque aqui nós estamos estudando que somos, vamos continuar sendo o que realmente somos.
E que esse progresso é gradual, não é só porque uma criança, nada contra, eu só estou dando, é bom que conversemos, e é por isso que está o estudo. Diz, coitadinha, um anjinho morreu. Mas quem era esse anjinho em encarnações passadas? Não é? É. Espírito velho, né? Não é? Então, Uhum. essa é interessante que ainda fica muito arraigado em nós, essa coisa do que você falou, da parte das religiões, mas está muito arraigado. Impressionante. Então, se olhássemos como nós estamos aqui estudando que o espírito é imortal e que muitas vezes o envoltório dessas crianças é uma proteção para elas mesmas, mas não significa que elas sejam anjinhos. Né? Era isso que eu queria Verdade. dizer, porque no Brasil, quando ocorre assim, eu não gosto de falar Brasil e tudo isso, mas eu fui criada escutando isso. O anjinho foi para o céu. O anjinho foi para o céu, mas nós sabemos como está em termos de consciencial desse espírito. O que você acha? Depende, né? Uma criança pode ser um espírito velho, né? Mais ou menos evoluído. Agora, Como eu disse. teria um debate inteiro, né? Uma palestra só nessa questão de por que a criança, para vamos dizer assim, por que é o período da infância, né? O desenvolvimento do amor paterno, materno diante da criatura frágil, o fato que a criança é que nem uma esponja, né? Absorve com mais facilidade os exemplos e a educação, o ensino moral dos pais e assim por diante, né? Seria todo um debate separado, né? Agora, a criança pode ser, como ele diz aqui, né? Não, ela não é mais do que a alma dos homens do passado que se reencarnou, né? Ou seja, exatamente a mesma frase se aplica aqui, né? O Sandro quer falar e depois o Adalberto. Isto. Espera aí. Vá. O que é que acontece? Eu, por exemplo, quando nós Você está ouvimos, escutando, Charles? Sim, quando nós ouvimos quando uma pessoa perde o envoltório físico, em que as pessoas dizem, mais uma estrela que está no céu a olhar por nós, isso demonstra realmente o quão longe nós estamos de compreender o que vem depois o que vem depois da morte do corpo físico. é, Porque as pessoas às vezes não têm, ou por desconhecimento, ou por medo de querer entrar no que desconhecem. é verdade. Era só E isso. isso é justamente, isso vem da nossa educação, não é? Essa cultura, né, religiosa católica que a gente tem, né? Com essas noções de inferno, de paraíso, de purgatório, de céu, de inferno, né? A gente não sabe realmente o que acontece. Daí, por que eles fizeram isso? Para que a gente tenha medo da morte. E para a gente ter medo da morte, precisa nos manter ignorantes com relação ao que acontece depois da morte. Porque quando você quer manipular alguém, né, você tem que ou culpabilizar a pessoa ou então assustá-la, fazer medo a ela. E aí, não, mas não se preocupe, eu estou aqui, posso te ajudar, posso dar um jeito, né, o padre, né? E são essas coisas que a gente sofreu, né, durante séculos, mais de um milênio, né, nas nossas diversas encarnações, que fazem que a morte tenha esse aspecto lúgubre, né, de caveira, de filme de horror e tudo mais, com as pessoas fazendo cara de enterro, de luto, não sei quanto tempo, enquanto que com a visão espírita a gente tem a visão diferente, né? A gente sabe que a morte é uma libertação. Uma pessoa boa que estava sofrendo e tudo, de repente ficou, né, livre. E a gente sabe também que a pessoa má, quando chega no mundo dos espíritos, vai continuar também nesse mesmo estado de espírito do que ela estava quando estava aqui, né? A gente tem uma ideia muito melhor da realidade.
E isso, em vez de nos amedrontar para a gente seguir ao pé da letra, de maneira heterônoma, o que o padre ou o papa, ou sei lá quem está dizendo, ou que está escrito nos textos, né? Não, a gente adquire essa moral autônoma, né? A gente entende, a gente vê, né? Faz isso, depois no mundo espiritual acontece aquilo, né? E faz o bem, depois acontece o bem. Faz o mal, depois lei de causa e efeito, etc. Né? Isso nos leva para... A gente vai direto para Deus, não precisa mais do padre aí no meio, né? Como era o caso, né? E essa moral autônoma, ela é justamente uma característica fundamental da doutrina espírita, né? Deixada por Kardec, e é também a característica fundamental dos mundos mais evoluídos, né? Os mundos mais evoluídos são puramente autônomos, né? Os espíritos fazem o bem para fazer o bem, porque sabem que isso está em harmonia com a lei natural. Eles não fazem o bem de medo de uma punição ou buscando uma recompensa, entendeu? E isso é que é a grande diferença, né, entre o espiritismo e por isso que Leon Denis, hoje de manhã estava falando sobre o espiritismo e as igrejas, né? Um artigo que Leon Denis colocou lá no Mundo Invisível e a Guerra, né? Na TV A Caminho da Luz. E lá Leon Denis ele fala realmente que as pessoas religiosas das religiões tradicionais que refletem um pouco, muito facilmente aderem ao espiritismo. E é basicamente o que aconteceu no Brasil, é o que acontece também no Portugal, né? As pessoas refletem, né? São religiosas já no início, refletem, e aí elas aderam à reencarnação, mesmo que a igreja, né? A crença de origem deles, não fala disso, mas por que eles acreditam? Porque eles entendem a lógica. Um pouco que nem aconteceu com Kardec, né? A mesma coisa. Hoje a situação já é diferente, né? Hoje as pessoas já se desligaram das religiões, né? Por todos os abusos que a gente citou, mas o espiritismo ainda não chega bastante até eles como deveria, né? Aqui na França a gente tem os livros, né? O livro dos Espíritos se vende a 5.000 exemplares a cada ano, né? Quer dizer, é muita pessoa que lê esse livro. São muitas pessoas que realmente aderem ao Espiritismo, mesmo que eles não expressam, mesmo que eles não entram imediatamente num grupo, né? O Espiritismo tem uma penetração muito grande. Agora, em países como, não sei, a Tailândia, a Malásia, quem é que traduziu a Ucrânia, né? Quem é que traduziu o Livro dos Espíritos em ucraniano? Ninguém, né? É isso que é um trabalho imenso que ainda fica para fazer. Sim, porque... Assim, consegues ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Porque às vezes, e que agora que pegaste nesse assunto, eu vejo que, ou melhor, a análise que eu faço muitas vezes é que as pessoas que começam a ver uma certa incoerência na religião católica, eu falo da religião católica porque foi a religião que, que eu mais ou menos estive mais próximo, elas, quando começam a ver alguma incoerência, elas desligam-se da religião e não procuram outra, ou não vão em busca das verdades. É. Eles desligam-se e não sei se tornam à toa ou ateus, mas eles começam a perceber que há uma diferença, mas pronto, desligam-se pura e simplesmente, não vão à procura de mais alguma coisa. Tem umas que passam, né, de católicos né, passam a ser espíritas e continuam indo para a igreja, por sinal. Isso acontece bastante, né? Agora, aqui na Europa, muitas pessoas já se desligaram da religião, né? E aí eles passam por uma fase assim, ou de indiferença, ou até negativa, né? Quer dizer, de ateus, como você falou, né? E materialista, né? E isso pode durar algumas vidas, né? Até chegar numa vida, por exemplo, quando chega uma prova forte, um ente querido morrendo, uma doença grave,
Aí é que a coisa trabalha um pouquinho, né, que tem outra abertura para essas pessoas eventualmente se interessar ao espiritismo. E por isso que nessas horas a gente tem que estar presentes, né? A hora como pandemia, né? A hora como a Primeira Guerra Mundial, né? Naquele livro do Leon Denis que citei, né? O Mundo Invisível e a Guerra. Aí sim, muitas pessoas realmente, né? Viúvos, órfãos, né? Os pais que perderam um filho, que vêm buscar explicações, que vêm buscar entendimento. E é nesses períodos que é extremamente importante o espírita estar presente no trabalho de divulgação. Mas como é que se Depois chama o desse livro? Tu falaste no livro E a Guerra, como é que se chama? O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis. Ok. Pronto. Em francês, mas ele existe em português também, a gente encontra PDF. O que eu encontrei está com bastante erros, mas dá para entender. Adalberto. Olha, o Charles falou muito bem, né? Falou da autonomia, heteronomia, né? No livro aqui, O que é o Espiritismo, Kardec está nos ensinando que não que a doutrina católica esteja errada, mas é que nós temos que dar uma nova visão do que realmente é o mundo espiritual. E eu achei muito interessante ela falar sobre os bebês, né? Morreu um anjinho, né? O Sandro também comentou. E eu lembro de uma particular meu, minha avó, na segunda semana que eu nasci, ela foi me batizar. E na igreja que fui batizado, eu fui batizado como Antônio, não como Adalberto. Antônio Adalberto. Então, no meu nome verdadeiro de batismo é Antônio. Aí eu perguntei, depois de muitos anos, vó, por que a senhora me batizou? E depois meu pai foi lá e me registrou e tirou o Antônio. É porque eu fiz por minha conta, porque eu estava desesperado, ela era muito católica. Mas por quê, vó? Porque você nasceu tão feio, mas tão feio, tão magrinho, que eu tinha vergonha de mostrar você para as vizinhanças. Você era tão fraco, tão feio, que eu fiquei com medo que você morresse. E você não se morrer pagão, ela falou, né? Morrer pagão. Então eu levei você para um padre para batizar, para você não morrer pagão. Então eu achei muito interessante essa ideia da minha avó, muito católica, né? E depois ela se transformou em espírita, ela ia lá tomar passe e tudo mais. Mas é muito interessante isso. Eu só lembrei dessa história e queria compartilhar com vocês. Achei interessante isso e o Charles explicou muito bem. Mas ainda bem que você não ficou feio, né? Agora você é mais bonito. Charles, não é que o católico esteja errado. Eles pensam assim, eles estão certos, né? Eles têm que pensar assim, senão eles não são católicos. É verdade. Agora eu melhorei um pouquinho, né? Um pouquinho de coisa. Pois é. Então, aqui Kardec nos fala, né, dessa lei de evolução, né, que existe tanto no mundo encarnado como no mundo espiritual, né? E por isso que, né, esse grave erro, né, a gente entende por que é. E o que eu queria dizer sobre isso também é, não sei se vocês conhecem a história do filtro socrático. Vocês já ouviram falar? Não. Quando alguém vem, né, Sócrates, né, estava lá e um dos discípulos dele vem, Ei, Sócrates, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o Sócrates, peraí. Antes que você me diga o que você quer me dizer, primeiro, você tem certeza que isso é verdade? Aí o cara, não, me disseram, eu não tenho certeza. Ok. Será que isso que você quer me dizer é bom? Não é tão bom assim, não. Pois é. Será que o que você quer me dizer é oportuno no momento? Né? Também não. Então, se nessas três perguntas, qualquer uma você tiver dúvida ou não, é melhor se abster, deixar de lado, né? E não, principalmente não considerar a coisa como sendo, né, uma verdade oportuna e boa, entendeu? E esse filtro socrático ajuda muito
na nossa análise de tudo que acontece, todas essas notícias, etc. Né? Que o fake news, né? Fake news já fica errado no primeiro, né? É verdade? Não é verdade, né? Então, para que perder tempo com isso, né? Aí o Sócrates diz, não quero nem ouvir o que você quer me dizer. E isso é que é a atitude certa. Né? Vamos ver um pouco mais adiante esse item, a continuação desse item 21. Aí Kardec nos diz assim, seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio ou virtuoso, né? E virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Bela frase de Kardec, cada palavra no seu lugar, né? Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, só pelo fato de desencarnar. Não é de jeito nenhum, é ilógico, né? Não pode ser, né? E também seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente na inferioridade. Ou seja, se o criminoso ou o selvagem não tiver essa mesma chance que nós tivemos de evoluir, Deus não seria justo, entendeu? E é por isso que não pode ser, porque Deus é infinitamente justo. Então, uma afirmação como essa, né, dizer que o selvagem vai ficar perpetuamente selvagem, o criminoso, não pode ser verdade, porque contraria a infinita justiça de Deus. Né? E Kardec continua. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Simples, claro e lógico, não é mesmo? Alguns destes são apenas frívolos e travessos, né? Que querem fazer brincadeira, né? Ou, piadas, coisas assim. Outros, continua ele, são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Oi, 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 oi. Será? Não existe na Terra pessoas mentirosas, fraudulentas, hipócritas, maus e vingativas? Tem de montes aqui, né? Basta olhar as informações, né? Com essas coisas aí, esse conflito agora no leste europeu aqui. O que é isso? O que é de poder, de tudo assim influenciando a população no sentido, colocando a armadilha para o outro, né? Agora vou reconhecer essas repúblicas autônomas, e se outro vem e ataca, aí dá o outro a desculpa para invadir a Ucrânia toda, né? São coisas terríveis, né? Quando a gente reflete o que está acontecendo, né? Esse cálculo, né? Esse orgulho, essa vontade de dominação. Isso existe na Terra, mas existe também no mundo espiritual. E muitas vezes, né, pelas leis das afinidades, né, as pessoas hipócritas atraem espíritos hipócritas que ficam, então, entrando num círculo vicioso e um alimentando o outro. Né? Agora, Kardec continua no aspecto positivo, no final da frase, né, quando diz: outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na Terra. Né? São espíritos de verdade, esses espíritos de luz que se comunicaram, né? Que deram ensinos assim, cada resposta, às vezes, no livro dos Espíritos, né? Linda, bonita, bem colocada, extremamente oportuna, né? E esses espíritos realmente, né, não, é desconhecido na Terra. Por quê? Porque esses espíritos não precisam mais se reencarnar, né? Porque eles já atingiram o grau de evolução que dispensa a eles se reencarnar. E quando o fazem, eles se reencarnam como missionário, como foi o caso de Jesus, como foi o caso do Gandhi, como foi o caso do Buda, de tantos outros, né? Até do próprio Kardec, né? Até do próprio Bezerra de Menezes, né? Como ele diz, né? Ele já podia ter ido para um mundo mais evoluído que a Terra, mas não, eu quero ficar aqui para continuar ajudando os terrenos, né? As pessoas que moram na Terra. Então, são isso, né? Essas entidades que a gente tem que buscar
que a gente tem que fazer como merecê-los, né? Que eles cheguem e realmente nos trazem essas informações, essas ajudas, essas inspirações que podem nos ajudar em trazer a nossa pequena pedra ao edifício do mundo de regeneração. Né? E é por isso que, às vezes, as comunicações são realmente sublimes. Né? Às vezes, elas são fraudulentas, hipócritas, né? Copy-paste do Evangelho de Kardec, coisa muito bonitinha, né? Beijinho, beijinho, mas depois atrás tem o pau-pau, né? Como vocês dizem no Brasil, né? O lobo que fica mostrando pata branca, né? E, de repente, você vê a verdadeira intenção, a verdadeira personalidade dele. Né? E essa hipocrisia, né? Que Jesus denunciava tanto na época, né? Quando ele falava dos fariseus, nós temos que ficar extremamente vigilantes nisso, né? Principalmente, né? Na mediunidade, né? Que é o capítulo que vem depois desse, o subcapítulo que vem depois desse. Tá claro? Ou todo mundo fica meditando, né, sobre essa... Não, realmente, quando Kardec escrevia assim, ele bolava as coisas, né? Ele já tinha esse entendimento profundo, a inspiração também daquelas entidades, né? Que fizeram que ele escrevesse coisas de maneira extremamente claras. Charles, você falou do filtro agora há pouco, né? E continua na mesma razão agora que você terminou de falar. Esse filtro está no Evangelho segundo o Espiritismo, também bem explicado no item 28, aliás, no capítulo 28, item 24. Uhum. 28, eu quero ver que tem... São as preces, né? É isso. 28, item 24. São para pedir um conselho. São aqueles itens, né? Que você falou, né? O que eu pretendo fazer pode dar prejuízo a alguém, pode ser útil a alguém, né? E se eu gostaria que aquele que fizesse o mesmo comigo. Então, esse é o filtro. Muito bom. São as mesmas ideias, né? Que como podem ver, né, já existiam na época de Sócrates, né? Que Kardec só veio relembrar aqui, né? Inclusive, Sócrates foi um dos espíritos que participou da codificação, né? Pois é, porque o que a gente, né, quando ele fala assim, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos, os mais complicados são as pessoas encarnadas ou os espíritos desencarnados que estão extremamente, altamente inteligentes, mas com baixa moralidade. Esses são os piores, porque eles usam a inteligência deles justamente, né, no egoísmo, na frivolidade, na hipocrisia, na manipulação e tudo mais, né? Eles usam a inteligência para fazer o mal. São os piores, né? E essas entidades, elas são extremamente perversas. Eu no início, eu estava lendo, não foi o Godinho que veio uma vez, em Berna, na Suíça. Não sei se você se lembra, Zélia. Era uma espécie de uma casa, assim, um pequeno castelo, bem no meio do campo lá, perto de Berna, né? O Godinho, com sala grande, assim, ele deu uma palestra, deve ter sido em 2012, 13, né? Quando ele estava em Genebra, né? E ele apresentou o livro do Divaldo, Perturbações Espirituais. Né? Quando eu escutei aquela palestra, eu disse, não, Divaldo aí acho que está exagerando um pouco, o Godinho também, né? Talvez está exagerando um pouco, está até talvez procurando nos amedrontar, né? Para, né? Aquela técnica da heteronomia, né? E hoje eu já mudei completamente de opinião, porque eu senti na pele, né? Como que pode ser perversos, né? Essas influências dessas entidades. E isso vem já desde Kardec. Kardec também sofreu da influência deles. E são os mesmos que continuam bagunçando o movimento espírita até hoje. Então, eles conhecem a codificação de cabo a rabo, né? De alfa ao ômega. E
usam esse conhecimento da doutrina que eles têm para justamente destruir a doutrina, para induzir os adeptos ao erro. E é nisso que a gente tem que realmente, né, ficar extremamente cuidadoso. Quando falam assim coisas bonitas, condizentes com a doutrina, quando eles fazem o copy-paste, bom, tudo bem. Só que a gente, mas isso é copy-paste, isso eu já sabia. E agora? E aí? E o que você quer fazer com isso, né? E aí, aos pouquinhos, é que realmente a coisa vai se desvelando, né? Vai aparecendo com as verdadeiras intenções deles. E por isso que a gente nunca é cuidadoso bastante, né, diante de entidades como essas que, infelizmente, ainda existem aqui, encarnados e desencarnados. Pode pensar que eu sou maquiavélico, mas não, é experiência vivida realmente. Eu não pensava que isso podia existir. Não pensava que podia existir tanta perversidade por parte de alguns espíritos, né? Mas existe realmente. Por isso que a gente tem que estar preparado a tudo isso, né? E isso acontece até dentro do movimento espírita, às vezes, né? Por isso que a gente nunca é bastante cuidadoso. Então é isso. Vamos continuar o fim desse item 21, né? Onde Kardec nos diz assim, conclui assim: essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Ele vem fechando o assunto, resumindo, né, o que a gente acabou de comentar. E cita até algumas referências, né? Livro dos Espíritos, questão 100, né? A famosa escala espírita, né? Onde a gente vê realmente, né, a quem a gente pode encontrar no mundo dos espíritos, né? E cita também o Livro dos Médiuns, né? Capítulo 24, né? Onde ele também adverte, né, sobre esse crivo do bom senso e da razão que a gente precisa aplicar. Tudo certo? Tudo claro? Então, nunca tomar o pé da letra qualquer coisa. Agora, quando chega uma coisa, né, e que, de repente, a mesma coisa chega por vias diversas, independentes uma da outra, em vários lugares do mundo, aí já é diferente, entendeu? Aí já se aplica aquilo que eu comentei também, né? Acho que a primeira vez, em dezembro, o controle universal do ensino dos espíritos, né? E isso que dá realmente força, né, a uma ideia nova que aparece. Porque essa ideia nova, né, ninguém vai ter a exclusividade dela. Não, chegou primeiro aqui. Não, chegou em vários pontos de maneira independente, já para baixar o orgulho desses que serviram de instrumento, entendeu? Para que a gente fique humilde, dizendo, pronto, os espíritos quiseram transmitir alguma coisa para a Terra, e felizes aqueles que se colocam, né, como simples obreiro, né, como Chico falava, né, simples animal, transmitindo aquela vontade dos espíritos para a Terra, né, o simples intermediário, né, o cisco, né, como ele dizia. Então, essa humildade é também uma coisa absolutamente fundamental, porque o orgulho, a vaidade, a suscetibilidade, todos esses defeitos ligados ao orgulho, como eu digo, é uma autoestrada para a obsessão, para a perturbação. Eu sim. Certo? Ok, isso então foi o capítulo 21, que terminou esse subcapítulo, né, que a gente viu aqui, dos espíritos, né? Agora a gente está passando no subcapítulo seguinte, que é a comunicação com o mundo invisível. Okay? Os espíritos existem, né? Eles são de diversas naturezas, eles não se tornam santos só pelo fato de desencarnar, né? E agora ele vai entrar mais em detalhes sobre a comunicação com o mundo invisível, ou seja, a mediunidade. Então, ele introduz assim no item 22. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma,
A alma existe, né? Ela sobrevive à morte e ela conserva a individualidade, ou seja, não é aquele panteísmo, aquela gota que retorna ao oceano, né? Charles vai ficar Charles lá do outro lado, né? O Adalberto vai ficar o Adalberto, com a mesma personalidade no mundo dos espíritos, né? Continua Kardec, o espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os vivos, os viventes? Né? Se os espíritos existem, será que a gente pode se comunicar com eles ou eles podem se comunicar com a gente? E Kardec continua respondendo na afirmativa, né? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de um grande número de problemas, né? Ou seja, as mesas giram, né? Como que elas fazem para girar? Elas respondem a perguntas, mas de onde que vem essa resposta, né? O médium pode escrever, né? Foi essa mediunidade, né? Que uma vez estudada, a gente se dá conta que ela sempre existiu. Já houve mediunidade no tempo de Moisés, dos egípcios, de Jesus, no início do cristianismo, depois foi abafado durante um milênio pela igreja, mas sempre continuou existindo, né? E continua existindo claramente até hoje, né? Então, foi agora que esses fenômenos, né, foram observados, analisados, como é que se deem, é que realmente se consegue a chave, né, de um grande número de problemas. O que é a inspiração? O que é a intuição? O que é isso? Todo mundo admite, mesmo os materialistas, né? Eu sou bem inspirado, mal inspirado, eu tenho intuição disso, né? Simplesmente são aquelas formas mais doces da mediunidade, mais suaves, né? E mais comuns da mediunidade. Adalberto? Charles, você veja que Kardec é bem... Você entrou agora nós entramos, né? Nós entramos no estudo da comunicação com o mundo invisível. Você terminou a outra parte, a 21, essa é 22, porque veja só como Kardec ele fala assim, olha, ver no livro dos Espíritos a questão 100 e ver lá no livro dos Médiuns a questão 24. Quando ele começa 21, ele explica muito bem aqui, ó, uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo. Os que não conhecem o Espiritismo. Isso está lá na 21, no começo. Isso. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo. A partir de agora, quando a gente vai estudar a comunicação com o mundo invisível, Kardec já está falando assim, vocês já conhecem esta situação. Então, nós temos que saber realmente o que é essa 12 espíritos, que começa lá no 7. É um estudo longo sobre o espírito. A partir de agora, ele começa assim, sendo admitidas a existência e a sobrevivência da individualidade da alma, aí ele já começa assim, nós espíritas agora vamos estudar sobre essa comunicação, sabendo que temos pleno conhecimento de como é que funciona sobre as identidades dos espíritos, que está explicado lá no livro dos Médiuns, né? Provas possíveis de identidade, que é o capítulo que ele se refere aqui. Então, você veja que Kardec ele amarra muito bem toda essa história aí para a gente entender, né, realmente que é comunicação com o mundo espiritual, né? Então, admitimos que existe espírito, todas essas situações. Vamos continuar, então, o estudo. Esse é muito bacana, gostei muito. E tem que lembrar que esse livro, né, o que é o Espiritismo, ele é destinado aos leigos, né, aqueles que pouco mal começam apenas a conhecer ou que não conhecem ainda o Espiritismo. Por isso que ele precisa chegar
seguir esse método racional, né, lógico, né? Primeiro, tornar a pessoa espiritualista, para só depois começar a responder as perguntas espíritas, né? E um capítulo que é também fantástico nisso, né, é o capítulo, parece que 2 ou 3 do Livro dos Médiuns, que se chama Do Método. E esse também é fundamental, porque muitas pessoas vêm, chegam, falam de reencarnação, a pessoa nem acredita que tem uma alma. Como que ela vai acreditar na reencarnação? Você perde seu tempo. Tem que começar pelo começo, né? Uma sequência lógica dos ensinos, das ideias e tudo, né? E aqui ele usa, ele segue, ele respeita, né, esta mesma sequência. Pois é, e então ele Charles, diz... foi por isso que iniciamos com o que é o Espiritismo, ao invés de ir direto no Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, porque eu tenho a experiência. Quando vai diretamente estudar o Livro dos Espíritos, para quem não tem nem contato, é muito difícil, né? Então, eu encontrei justamente da internet, eu não sei se foi, não sei qual foi o método, não sei qual foi a federativa, para as pessoas que não têm noção, para estudo sobre o Espiritismo. Então, primeiro, o que é o Espiritismo? Depois, olha que interessante, o Espiritismo na sua mais simples expressão, antes de estudar o Livro dos Espíritos. Porque nós estávamos estudando e terminamos. Então, eu falei assim, não. Vamos devagarzinho. Olha, aí fica tão bem mais fácil. Se uma pessoa, se desde o início que está estudando conosco, ou seja, o livro, o que é o Espiritismo, e vai gradual, não vai ter esse choque, com o Livro dos Espíritos. E é muito interessante começar com o que é o Espiritismo, depois vamos ver o Espiritismo na sua mais simples expressão, para depois adentrar no livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos pode começar também, mas tem que ser uma pessoa preparada a ler 500 páginas e 1019 perguntas e respostas, mais introdução e conclusão, né? E às vezes é verdade que esses pequenos opúsculos, né, como o próprio Kardec diz, é mais assim acessível, mais fácil, né? E o Leon Denis também fez um que é até mais fácil, mais acessível ainda do que os de Kardec, né? Quando ele escreveu O Porquê da Vida, né? Que são também umas 30 páginas, assim, que é excelente para leigos, pessoas que começam. Inclusive, Leon Isso, Denis muito com uma linguagem interessante. mais suave, 50 anos mais atual, mais jovem, né, do que a linguagem de Kardec. E vamos dizer assim, um pouco menos de rigor metodológico, assim, de lógica, como Kardec, né, que às vezes é difícil a gente acompanhar. Leon Denis ele é mais romanceado, ele é mais suave um pouco na forma. Pois é. E aí Kardec continua, né, dizendo, fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é um poderoso elemento de moralização. Pois é, porque os Espíritos vêm nos dizer, nós existimos, né? Mãe, não se preocupe, estou bem, estou aqui, estava na minha hora prevista, né? Aquelas cartas de Chico Xavier que consolaram centenas de mães, né? De pais que perderam os filhos e tudo mais, né? E tudo isso, o resultado é, Kardec diz, fazer cessar a dúvida sobre o futuro. O futuro não é o que dizem os materialistas, não. Acaba tudo, coloca numa caixa e depois não tem mais nada, né? Não, não é assim. A alma, ela sobrevive. O corpo fica aqui, retorna à natureza, mas a alma, ela continua, né, o caminho dela. E isso que dá esse elemento de moralização ao espiritismo, né? Porque tá bem o espírito, né? Tá, porque realmente fez bem, ficou pobre, humilde, simples, etc., estudante, trabalhador, né? E o outro, né, que tinha toda a mordomia, o orgulho, maltratou pessoas, abusou isso, abusou aquilo, agora está numa situação bem diferente lá do outro lado, né? O céu e o inferno, segunda parte, né? A moralização, né? Que os espíritos vêm nos dizer, cuidado, o suicídio, não façam isso, porque
todos os que fizeram realmente estão numa situação, não é numa situação complicada, pior até no mundo dos espíritos, do que a situação difícil que eles tinham na Terra, né? Que levou eles a praticar esse ato. E isso é pelo exemplo, né? Que a gente vê, opa, realmente precisa refletir 2 vezes antes de fazer isso, né? Esse elemento de moralização, né? A hipocrisia não existe, opa. Então, vamos tentar deixar de ser hipócritas já nessa vida, né? Porque chegando lá do outro lado, né? Vamos, nessa vida já, não ter nada a esconder, não ter segredos, né? Vamos perdoar enquanto a gente pode perdoar, porque quando chega lá no outro lado, pega, leva isso na cara, assim, entendeu? Então, não tem melhor elemento, né? Fator, vetor de moralização do que o Espiritismo e dessa certeza de onde que a gente vai, né? Da qual a gente recebe as provas pela mediunidade. Certo? Vamos mais um, Zélia. Eu acho que dá tempo, sim. 23 é É relativamente, dá sim. Vamos lá? Vamos lá no 23, então. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Aí ele faz a ligação com o segundo subcapítulo dos Espíritos, né? Continua Kardec, figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, uma chama, né? Apenas apreensível ao pensamento que se evapora e vai, não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar a Terra. Essas são as ideias, né? Vai por à direita de Deus, ou vai para o inferno, vai para um lugar longe, assim, né? E por isso que, né, com essas noções do catolicismo, por exemplo, né, ou das religiões cristãs atuais, né, neocristãs, como diz Leon Denis, realmente a gente tem uma ideia muito errada, né, errônea, equívoca, sobre o que são os espíritos. Se, ao contrário, continua Kardec, a consideramos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. Ou seja, esse é um pouco complicado aí, né? Quer dizer, os espíritos estão no mundo espiritual. A gente não os vê, não os pode tocar, não os pode ver, ouvir nas condições normais, né? Para isso precisa de um fenômeno mediúnico, justamente, né? Mas assim mesmo, né? Como ele diz, eles são onde que está escrito? São um ser concreto e individual. Que a individualidade se conserva é uma coisa, né, que a gente já viu. Agora, um ser concreto, ou seja, quantas vezes Kardec perguntou lá nos Espíritos, se eu pudesse ver você agora como espírito, onde que você estaria? Aqui ao lado, atrás do médium, né? Ou seja, num determinado momento, os espíritos estão num determinado lugar, um ponto no espaço. Ou seja, os espíritos eles conseguem, do mundo espiritual, se projetar nas 4 dimensões que a gente está utilizando aqui, né? 3 do espaço e 1 do tempo, né? O espaço-tempo. Então, eles se projetam no momento dado em um determinado local, né? Ou seja, por isso que Kardec diz que os espíritos são um ser concreto e individual. E para eles, o perispírito, o corpo semimaterial, tem uma realidade. Mesmo que a gente não vê nas condições normais, né? Eles têm esse corpo, esse perispírito em torno de si. Eles conseguem fazer objetos, né? Como Kardec diz lá naquele laboratório do mundo invisível, no livro dos médiuns, com o espírito que tinha
a máquina de fazer cigarro e coisa assim, né? Tinha alguns objetos, né? E que Chico Xavier desenvolveu com André Luiz muito mais ainda, né? Descrevendo no solar cidades espirituais inteiras, né? Seguindo esse mesmo princípio. Ou seja, o mundo dos espíritos é realmente um mundo concreto, real. Não é uma coisa assim, só pelo pensamento e tudo. Não, não. O espírito está aqui, né? Pode ter 3 agora em torno de mim. A gente não vê, mas eles podem estar aqui. Adalberto? Você falou uma coisa muito interessante, né? E eu tive um pequeno diálogo com uma amiga nossa que é católica e nós estamos estudando justamente esse livro aqui. E ela veio me falar, antes de começar o estudo, ela falou que ela foi confessar, porque sendo católica, ela foi confessar. E depois o padre falou que nós temos somente uma vida, né? E é justamente aqui que ele fala assim, né, sobre a comunicação, né, uma ideia falsa que faz o homem, né, o estado da alma depois da morte. Ela falou assim, mas o padre falou para mim que só tem uma vida, né? E eu falei assim, olha, e ele está certo, né, pela ideia dele, ele não pode dizer que tem outras vidas, né? Mas se ele prestar bem atenção na Bíblia, né? E mesmo os evangélicos falam assim, fala que nós vamos renascer novamente. Deus, nós vamos ficar esperando e Deus vai renascer. Nós vamos voltar até os testemunhos de Jeová, que às vezes batem na nossa porta, eles têm lá uma imagem, né? Lá do leão junto com a ovelha e todo mundo feliz, né? Comendo frutas né? Com aquelas uvas e maçãs e tal. Eu falei, eu fico pensando assim, olha, mas se nós temos uma única vida, também está certo, uma única vida, mas nós temos várias reencarnações. Não, mas não existe reencarnação. Mas como que se nós vamos... a própria Bíblia diz que nós vamos renascer lá com os leões e os carneiros, tudo junto, isso seria já uma outra reencarnação. E se eu estava esperando no mundo espiritual, continuamos vivos se nós estamos esperando. Então, não tem o desfazer do espírito. E aí ela também começou a ficar, a conversa ficou muito confusa. Ela, vamos estudar? Então, a gente passa para cá. Então, vamos estudar aqui. Ó. E aí, então, fica muito interessante esse assunto. Fica muito, muito legal. Arigatô. Desculpa, às vezes eu me empolgo, eu fico falando demais, vocês têm que me cortar. É ótimo tudo isso. Sim, senhor Dilson, o senhor fala para terminarmos? Sim. Ratificando o que o Adalberto falou, na realidade, quem asseverou que a vida é única é Paulo de Tarso. O padre não está errado do ponto de vista dele, mas no ponto de vista nosso não está correto. Porque nós temos várias existências, está no Livro dos Espíritos, lá em vários lugares, várias existências. Quando o palestrante fala, na vida passada, EQM tinha essa experiência de existência passada, não EQM, vidas passadas. A vida é única, como é que é vidas passadas? Existências anteriores. Está no Livro dos Espíritos, não vou citar onde agora. É isso aí. Obrigado. Certo. Então, vamos finalizar a nossa gravação para fazer a nossa prece. Fazemos a prece, tá? Muito obrigada. Obrigada, Charles. Até breve, gente.